Imposto de renda nas criptomoedas, né? Preciso pagar, quando preciso pagar, quanto preciso pagar, né? Se você compra criptos e não sabe nada em relação ao imposto de renda para esse tipo de ativo, fica comigo depois da vinheta que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre imposto de renda nos investimentos. Quem ainda não assistiu os outros vídeos onde eu explico as regras do IR das ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Bom, esse é o quinto vídeo explicando sobre como, quanto e quando pagar imposto de renda nos mais variados ativos. Nesse de hoje falaremos sobre as criptomoedas, né? Quando eu falo de criptomoedas em relação ao imposto de renda, entra nessa categoria, né, o Bitcoin, o Ethereum, outras criptos, entram também os NFTs, as stablecoins, tokens e outros ativos digitais. Como tudo é muito novo para a Receita Federal, então tudo é taxado como criptomoeda, e por mais que as criptos eram para ser descentralizadas e manter a privacidade dos usuários, não é bem isso que acontece, né? Praticamente todas as exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, precisam fornecer os dados dos clientes e as suas movimentações para a Receita Federal. Portanto, se você usa uma exchange, você precisa tomar cuidado com suas transações, né? Pois muitas vezes você pode gerar imposto a pagar e não sabe, e já a Receita Federal está no seu pé. Então, para evitar esse empecilho, né, é bom já ficar por dentro das regras que envolvem esses ativos, né? Basicamente, as regras são parecidas com as regras de outros ativos financeiros que já tratamos em outros vídeos. O pagamento, né, de imposto de renda ocorre somente no caso de venda das criptos com lucro e a alíquota incide somente sobre o lucro. Para as criptomoedas, né, as regras utilizam o teto de venda de até R$35 mil por mês. Quem vender criptos e a somatória das vendas não ultrapassar os 35 mil no mesmo mês, fica isento de ter que pagar imposto. Já se as vendas, né, totalizarem mais de 35 mil no mesmo mês, aí terá que calcular qual foi o lucro obtido com essas operações, né, através do seu preço médio de aquisição, e recolher o imposto de renda de 15% sobre o lucro obtido. A alíquota, pessoal, de 15% é somente para os ganhos mensais até 5 milhões de reais. Se os ganhos forem maiores que 5 milhões, a alíquota vai aumentando conforme os valores aumentam. Até 5 milhões, a alíquota é de 15%, de 5 a 10 milhões, a alíquota é de 17,5%, de 10 a 30 milhões é de 20% e acima de 30 milhões em ganhos, a alíquota é de 22,5%. Então, supondo que eu venda R$34 mil em criptos no mês de janeiro agora com lucro, como eu não ultrapassei o limite de isenção, eu estou isento de ter que recolher o imposto. Já se eu vender R$40 mil no mesmo mês e R$10 mil desses 40 forem lucro, portanto, eu terei que recolher IR de 15% sobre o lucro de R$10 mil, sendo assim, o imposto a ser pago será de R$1.500. Para pagar esse imposto, né, o processo é parecido com o das ações, FIIs, ETFs e BDRs. Você vai ter que acessar o site da Receita Federal, acessar o programa Sicalc e emitir uma DARF de pagamento com o código 4600, que é referente a ganhos de capital na venda de bens. Enquanto na emissão da DARF para as ações, ETFs, FIIs e BDRs utiliza-se o código 6015, no caso das criptomoedas, o código é o 4600. O prazo de pagamento segue da mesma forma, né? Gerando a DARF referente às vendas do mês de janeiro, por exemplo, você vai ter até o último dia útil do mês seguinte, que é fevereiro, para pagar a sua DARF, né? Caso não pague dentro do prazo, será cobrado juros e multa normalmente. Então, no resumo do resumo, criptos são isentas de IR em vendas até R$35 mil no mesmo mês, e nas vendas que ultrapassam os 35 mil, a alíquota de IR é de 15%, seguindo o mesmo procedimento padrão para emissão e pagamento da DARF. Um detalhe, pessoal, a Receita Federal nesses últimos dias esclareceu uma coisa envolvendo, né, transações entre criptos, né? Muita gente que negocia criptos normalmente transfere o dinheiro para exchange, dinheiro esse em reais, né? E antes de comprar as criptos, seja Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra, elas compram stablecoins, né, que são espécies de criptomoedas, porém que são estáveis e normalmente acompanham o preço do dólar. É como comprar dólar, mas comprando uma criptomoeda. O ponto é que a Receita Federal interpreta a transação entre criptos como geradoras de ganho de capital, né? Antes o mercado interpretava que só ocorria ganho de capital em criptos quando estas fossem convertidas para reais. Porém, a Receita disse que cripto convertida em outra cripto gera ganho de capital, mesmo que elas não foram
convertidas em reais, mas utilizando o real como métrica, tá? Ou seja, isso gera um baita de um problema, tá? Pois pode acontecer algo que é você ter que pagar imposto mesmo tendo prejuízo. Vou usar um exemplo para facilitar, né? Todas as criptos são negociadas em pares, tá? No caso do Bitcoin, lá na sua exchange você vai encontrar o BTC BRL, né, que é o preço do Bitcoin em relação ao real. Você vai encontrar o BTC USD, que é o preço do Bitcoin em relação ao dólar. Você vai encontrar o BTC USDT, que é o preço do Bitcoin em relação ao dólar Tether, que é uma stablecoin, e também o USDT BRL, que é o preço do dólar Tether em relação ao real. O problema é que a Receita só utiliza o real como métrica e pode ser que em uma eventual transação envolvendo o Bitcoin e o dólar Tether, o investidor tenha prejuízo na conversão do Bitcoin para o dólar Tether, porém, ao mesmo tempo, pode ter valorização do dólar Tether em relação ao real. Aos olhos da Receita, né, ela interpreta que, na verdade, o investidor teve lucro em reais por causa da valorização do dólar Tether em relação ao real, né? Quando na verdade o investidor teve prejuízo na conversão do Bitcoin em Tether, tá? Com isso, se o investidor mantinha seu controle em dólar Tether, ele seria obrigado, né, a converter os seus USDT em reais para apurar o ganho de capital e pagar o imposto, né? Claramente não é algo nem um pouco justo, mas é assim que a Receita Federal interpreta, né? Segundo alguns contadores, o correto nesse caso é manter todo o controle em reais, ou seja, usar apenas reais para comprar as criptos e não comprar as stablecoins primeiro, só para depois comprar Bitcoin, Ethereum e por aí vai, né? Segundo a Receita, essa regra, né, já existia, só não havia sido confirmada oficialmente ainda. Então a dica é, né, para não ter problemas com a Receita, compre o Bitcoin, Ethereum e outras criptos apenas utilizando reais para facilitar na hora de apurar possíveis ganhos de capital e o imposto de renda, né? Lembrando que vendas abaixo de 35 mil no mesmo mês estão isentas de tributação, então use isso a seu favor e venda apenas até o limite de isenção. Enfim, se esse vídeo te ajudou a entender a tributação nas criptomoedas, né, então me ajuda também deixando seu gostei, compartilhando com os amigos e se inscrevendo no canal, né? No próximo vídeo sobre IR eu vou mostrar como faz a emissão de uma DARF na prática. Então já ativa as notificações aí para não perder. Tamo junto, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!